Minha esposa e eu sempre quisemos ter filhos. 7 anos atrás descobrimos que estávamos esperando um menino. Infelizmente, nem toda história tem um final feliz. Ele já morreu logo depois do seu nascimento por complicações da gravidez. Minha esposa e eu ficamos despedaçados, mas com o passar do tempo decidimos ter outro bebê. Depois de muitas tentativas, recebemos a notícia que tanto esperávamos. Ela estava grávida. De novo, nem tudo é o que parece. Novamente tivemos complicações da gravidez e Autumn nasceu cega e surda. Isso não mudou como sentimos a seu respeito. Ela era nosso anjo. Fomos informados das dificuldades que nos esperavam. Ela nunca falaria ou faria as tarefas mais fáceis sozinha. Precisaria de cuidado constante e mesmo que isso pudesse parecer um fardo para muitos, era um pequeno preço a se pagar para ter um bebê saudável em outros quesitos. Autumn não era uma causa perdida. Novamente, era nosso anjo. Às vezes era frustrante, mas nunca paramos de amar Autumn. Eu tocava violão para ela, pois sabia que podia sentir as vibrações do amplificador. Ela sempre amava quando eu tocava Ring of Fire. Sempre ficava com um sorriso no rosto. Ela nunca seria capaz de ver como deixava eu e sua mãe felizes, mas tenho certeza que sabia. Na maioria das vezes, nossos dias eram sempre iguais. Eu ia trabalhar enquanto minha esposa Melissa cuidava de Autumn durante o dia. Autumn precisava de alguém com ela o tempo todo, e mesmo que uma babá fosse uma possibilidade, não achamos que seria apropriado por conta de suas deficiências. Para minha sorte, o meu salário era bom o suficiente para nós 3. Cheguei em casa um dia, depois de um turno de 10 horas, e encontrei Melissa e Autumn deitados no sofá, dormindo. Sorri e dei um beijo em suas testas. Depois cobri as duas com um cobertor. Eu raramente tinha tempo só para mim, então coloquei uma pizza congelada no forno e sentei na mesa da cozinha, começando a ler um livro no meu Kindle. Quando eu estava prestes a virar a última página do capítulo, senti uma batidinha na minha perna. Era Autumn. Ela estava de pé ao lado da minha perna, olhando diretamente no meu rosto. Papai. Meu coração despencou. Ela nunca tinha falado uma palavra sequer antes. Como isso era possível? Eu jurei estar ouvindo coisas. Estou com sede. Me dá um pouco de água? Eu engoli o medo a seco. Claro, queridinha. Só um segundo. Deite-se mais um pouco com a mamãe, tá bom? Ela sentiu com a cabeça e voltou para a sala, se aconchegando ao lado de Melissa. Me levantei e enchi um copo d'água para ela. Esfreguei os olhos, desacreditando e rindo quase que histericamente. Isso era tudo coisa da minha cabeça. Assim que comecei a dar água para Autumn como sempre faço, ela pegou o copo da minha mão e começou a tomar como se soubesse o que fazer. De novo, fiquei estupefato. Obrigada, papai. Meu corpo estava entorpecido. Enquanto eu forçava um sorriso e assistia ela voltar a dormir, voltei para a cozinha e me sentia fisicamente enjoado. Não conseguia entender o que estava acontecendo. Sentei de novo na mesa da cozinha e voltei a ler meu livro. Eu devo ter adormecido, pois acordei com dor no meu pescoço por estar em uma posição muito desconfortável. Autumn foi a primeira coisa que me veio à mente ao acordar. Então fui ver como estava. Melissa estava sentada no sofá assistindo TV, enquanto Autumn dormia no divã em sua frente. Eu pensei em falar para Melissa o que tinha acontecido, mas achei que tinha sido tudo tão confuso. Apenas um sonho bizarro. Afinal de contas, eu tinha adormecido. Os dias seguintes continuaram normais como sempre, sem nenhum outro incidente. Voltei para casa em uma noite e vi Autumn sentada na mesa do jantar, enquanto Melissa fazia a janta. Autumn estava com o mesmo olhar vago de sempre. Então, tudo parecia normal. Querido, minha esposa falou, pode me fazer um favor e pegar o cobertor de Autumn no quarto? Assenti
e subi as escadas até o quarto dela. Em cima da cama estava seu cobertor favorito, mas outra coisa me chamou a atenção. Era um pedaço de papel e um giz de cera vermelho. Ela havia desenhado 3 bonecos de palito. A boneca menor tinha cabelo longo e loiro, que nem o dela. Outra era mais alta e com cabelo médio e loiro, como Melissa, e o terceiro tinha o cabelo curto e marrom. Em cima de cada boneco tinha escrito uma coisa: eu, mamãe e papai. Meus olhos estavam arregalados e em choque. Não tinha como ela saber desenhar ou como escrever. Algo muito estranho estava acontecendo. Tirei uma foto do desenho com meu celular e deixei o desenho onde tinha encontrado e desci com o cobertor. Melissa percebeu que tinha algo me incomodando e falei que falaria para ela assim que Altum fosse dormir. Para minha surpresa, a folha de papel não estava em cima da cama como eu a deixara. Achei que tinha caído em algum lugar ou se perdido por aí. Bom, pelo menos era o que eu esperava. Depois que Altum já estava adormecida, ligamos a babá eletrônica e saímos de seu quarto. Olha, tá bom, o que está acontecendo? Você parece estar a ponto de surtar, disse ela com um olhar de quem está preocupado em seu rosto. Olha, eu não tenho ideia de como explicar, então eu vou só te mostrar, tá bom? Vamos pra cozinha, eu falei. Melissa e eu sentamos à mesa. Meu corpo todo estava entorpecido e minhas mãos estavam tremendo. Puxei meu celular do bolso e entreguei para ela, com a foto na tela. Que merda é essa, Zachary? Falou com raiva. Olha, não tem graça. Quem fez isso? Eu engoli a seco. Eu encontrei isso no quarto de Altum quando fui buscar o cobertor. Eu acho que ela desenhou. Melissa riu em deboche. Não seja um idiota. Ela não poderia ter desenhado isso, ela nem sabe como escrever. Se isso é sua ideia de uma brincadeira, pode ficar sabendo que é muito de mau gosto, disse ela com uma expressão de raiva. Amor, eu nunca faria piada sobre algo desse tipo. E tem mais uma coisa que você deveria saber, falei suavemente. Outro dia, quando cheguei em casa do trabalho e você e Altum estavam dormindo no sofá, fui para a cozinha e senti algo encostando na minha perna. Era ela. E ela falou. Falou papai e conversou comigo e... Melissa me olhou como se eu estivesse falando um monte de bobagens. Depois de alguns segundos, olhou em meus olhos e percebeu que eu não estava brincando. Ela começou a hiperventilar, mas assegurei que era algo que podia ser explicado. Tipo quando alguém sofre um acidente sério depois que volta do coma e sabe tocar piano perfeitamente, mesmo nunca tendo tido aulas. Talvez esse fosse o caso. Sei que parecia uma loucura, mas eu tinha que dizer algo para acalmá-la. Ela chorou em meu peito pelo que pareceu horas, e tudo o que eu podia fazer era acariciar seu cabelo e cantar baixinho sua música preferida. Conversamos, e decidimos discutir melhor sobre aquilo de manhã, pois ambos estávamos mortos. Altum estava dormindo pesadamente em seu quarto, agarrado em seu cobertor. Vê-la toda fofa ali parecia fazer todos os eventos recentes não importarem, mesmo por meio segundo. Melissa e eu nos jogamos na cama e colocamos a babá eletrônica em um lugar onde ouviríamos qualquer barulho que acontecesse no quarto de Altum. Às vezes ela acordava inquieta e um de nós tinha que ir confortá-la. Acordei suando frio por volta de 4 da manhã. Meus olhos estavam embaçados, mas pude ouvir um barulhinho vindo da babá eletrônica. Tudo parecia calmo, até que ouvi a voz de Altum. Acordei Melissa imediatamente e disse para ela ouvir com atenção. E foi isso que nossa filha disse. A mamãe e o papai não sabem. Não podem nunca. Ouvimos apavorados enquanto Altum falava fluentemente. E quando ouviu a voz dela, Melissa colocou a mão sobre a boca e começou a chorar. Eu te amo. Quanto mais ela falava, mais dava para parecer que estava falando com outra pessoa. Não consigo mesma. Melissa, eu...
Antes que eu pudesse terminar a frase, ouvimos uma voz na babá eletrônica. Não era de Altum, nem outra voz conhecida por nós. Eles estão nos ouvindo. Clique. O som da babá eletrônica desligando fez com que pulássemos para fora e dispararmos para o quarto de Altum. Não tinha ninguém lá, além dela acordada, mas olhando para a parede que sua cama ficava encostada. Me aproximei lentamente dela, ainda um pouco temeroso pelo que tínhamos ouvido. Quando toquei seu ombro, ela se virou e olhou diretamente para mim. Sorriu e disse: Eu amo você, papai. Eu tava com saudade. Melissa começou a chorar, enquanto eu forcei um sorriso e respondi: Eu também te amo, querida. Altum sorriu de novo. Eu tô cansada, papai. Boa noite. Boa noite, mamãe. Melissa estava engasgada com o choro e sussurrou: Boa noite, entre soluços. Altum adormeceu quase que imediatamente. Não podíamos deixá-la sozinha de novo, e não fazíamos ideia de onde aquela outra voz tinha vindo. Em silêncio, vasculhamos todo o quarto para ver se ela estava realmente sozinha, mas não encontramos nada. Olhamos por toda a casa, mas não havia nada nem ninguém além de nós três. Como se falar fluentemente não fosse suficiente, talvez ela tinha feito aquela voz estranha. Como isso podia estar acontecendo? Melissa e eu ficamos em seu quarto, eventualmente adormecendo no chão. Quando acordei, Altum ainda dormia, mas havia um pedaço de papel do seu lado. Olhei para a folha e eu senti os pelos da minha nuca se arrepiarem. 2 bonequinhos de palito, um masculino e outro feminino. Um tinha um cabelo longo e escuro, sem rosto, e outro tinha cabelo loiro e um sorriso. Estavam de mãos dadas. Em cima da menina havia escrito eu, e em cima do boneco masculino tinha um nome escrito que me deixou petrificado. Estava escrito: Elijah, 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 Elijah.